E nós introduzimos duas noções de isomorfismo, de equivalência ergódica e equivalência espectral. E eu tentei passar a seguinte mensagem: a equivalência espectral é mais fraca, é uma condição mais fácil de ser conseguida e é mais manejável, uma vez que ela faz uso de análise funcional, tem vários objetos de análise funcional, ferramentas que a gente pode usar. Por outro lado, existem situações em que ela é fraca demais, ela não distingue, O que a faz manejável também é o fato de que ela não distingue tanto quanto a outra noção, e por isso é importante termos outros invariantes que sejam mais finos. E é disso que a gente vai falar. O tópico principal de hoje é justamente o primeiro e mais importante desse invariante, que se chama entropia. Mas antes de passar para isso aí, eu quero fazer uma menção rápida a uma terceira noção de equivalência, que eu acho que eu chamei de equivalência. A notação não está muito estabilizada na literatura, acho que foi chamada de conjugação ergódica. Deixa eu ver aqui qual é a denominação. Isomorfismo ergódico. A ideia de isomorfismo ergódico é a seguinte: nós vamos dizer que dois espaços de probabilidade, M, B, Mi, e N, C, Ni, são isomorfos, ou ergodicamente isomorfos, se... Deixa eu ver se é isso mesmo, se é exatamente essa noção. Isso não estou definindo o que é dois sistemas serem isomorfos, estou definindo o que é dois espaços serem isomorfos. Se existe, ou melhor, dados dois espaços, a gente chama isomorfismo de álgebras, de sigma-álgebras. Uma aplicação, digamos, H, que vai dessa sigma-álgebra para aquela sigma-álgebra, definida nos conjuntos, que tem a seguinte propriedade: Ni de H de B é igual a Mi de B para todo B em B. Ou seja, essa aplicação envia uma medida na outra, e além disso, a gente quer que seja uma álgebra um morfismo de álgebras de conjuntos. Isso significa que ela deve preservar as operações de união, interseção e complementar. Tá? Então, H preserva uniões, interseções e complementar. Tá, isso aqui, de fato, é um homomorfismo de álgebras de medida. Aplicação que preserva a estrutura da sigma-álgebra e preserva a medida. E nós dizemos que é um isomorfismo se for invertível. H é o isomorfismo se H é homomorfismo invertível. Eu não escrevi, mas disse que a inversa também é um homomorfismo. Tá? É um objeto invertível na categoria dos homomorfismos de sigma-álgebra. Por exemplo, se eu tenho uma aplicação Hzinho
de N em M mensurável é tal que H estrela Ni é igual a mim. Então, eu posso definir, associar a ela uma H de B em C da maneira óbvia, que é H de um conjunto B é o H menos 1 para a imagem desse B. Certo? Observem que a ordem aqui está ao contrário, né? Por causa desse H menos 1. Só um instantinho, por favor. Só, o Ricardo, o orientador dele, ligou para a mãe, conseguiu falar com a mãe. Eu vou passar esse número para o Roberto Bezerra, que está lá para falar com ela. Só para você saber, tá? Que o orientador já falou. Tá certo? Então, sempre que dois espaços podem ser enviados um no outro por uma aplicação, digamos, invertível, então nós temos associado a essa aplicação invertível um isomorfismo de sigma-álgebra de medida. Claro que isso imediatamente coloca a questão se vale a recíproca. Se toda aplicação que é um homomorfismo de álgebra, de sigma-álgebras de medida ou mesmo isomorfismo, se é gerada dessa forma. Né? Deixar essa questão em suspenso por um instante. Eu não quero entrar muito nessa teoria, só quero fazer uma menção a ela. Agora, dados F de M em M e G de N em N, essa aqui preservando Mi, preservando Ni, nós dizemos que F Mi e G Ni são ergodicamente isomorfas e isso é uma terceira noção de isomorfismo de duplas. Se existe H de B em C isomorfismo, então esse H aqui, só uma anotação, esse H aqui, nesse contexto, eu vou denotar por H-til. Com isso eu quero dizer o homomorfismo de álgebras de medida associado a essa aplicação. Tá? Então, se existe um H, isomorfismo, tal que esse diagrama comuta. Quem é F-til é o homomorfismo de A associado com F. Mesma coisa com o G. Talvez só para lembrar que quando a gente faz isso, inverte a direção, coloca a seta ao contrário, embora evidentemente não faça diferença, porque a aplicação vai do espaço nele mesmo. Tá? Então essa noção é muito parecida, a noção de isomorfismo ergódico é muito parecida com a noção de equivalência ergódica, só que no lugar de você pedir a conjugação, etc., no nível
de pontos, aplicações definidas como pontos, você pede no nível da sigma-álgebra. Certo? Qual é a relação entre as três noções? Bom, essa aqui é intermediária. É mais ou menos claro que se você tem equivalência ergódica, se você tem o Hzinho fazendo a conjugação, você constrói o Hzão daquele jeito lá, né? Então, equivalência ergódica é mais forte do que isomorfismo ergódico, que é mais forte do que equivalência espectral. Isso está verificado no livro. Certo? A mensagem principal que eu quero passar é a seguinte: existe uma classe de espaços na qual também vale isso. Não são todos, mas são quase todos. Quer dizer, que se você tem uma aplicação definida no nível da sigma-álgebra, você consegue realizá-la como uma aplicação definida pontualmente. Isso aqui vale para espaços de Lebesgue. E os espaços de Lebesgue, que são uma classe de espaços de probabilidade, incluem praticamente todos os exemplos interessantes de espaços de probabilidade. Em alguns livros só trabalham espaços de Lebesgue. Se vocês procurarem na Wikipedia, Standard Spaces é exatamente o que eu quero dizer com espaço de Lebesgue. A classe. Então, eu vou definir o que isso é e dar as propriedades principais. Então, dado M, B, Mi, um espaço de probabilidade, dizemos que uma sequência de partições P1 menos fina do que P2, etc., menos fina do que Pn, é separadora. Se ela faz aqui o que isso diz, que dados quaisquer pontos C para todos x, y distintos, existe um momento, um n, tal que o elemento da partição que contém x é diferente do elemento da partição que contém y. Isso diz, em particular, que uma sequência é crescente. Você tem uma primeira partição com um certo número de... São finitas ou inumeráveis, né? Finitas ou inumeráveis. Você tem a partição com seus átomos e, sucessivamente, os átomos vão ficando menores, né? Então, se você tomar uma sequência encaixada de elementos da partição, eu falei em átomos, quis dizer elementos da partição. Isso aqui diz que essa interseção está formada por no máximo um ponto. Dois quaisquer pontos em algum momento se separam nessa divisão. Tá? A noção do espaço de Lebesgue é essencialmente que
a menos de um conjunto com medida nula, cada uma dessas interseções contém algum ponto. Tá? Essa ideia, ela não é muito fácil de formular, é formulação meio sutil, mas eu posso tentar explicar da seguinte forma. Se você tem uma partição, se você tem uma sequência separadora, você pode definir uma aplicação I que vai de M para P1 por P2. Deixa eu ver como é que eu quero dizer isso. É melhor enunciar como uma proposição. Dada uma sequência separadora, PN de partições, existe uma aplicação de M em R mensurável e existe K contido em R totalmente desconexo tais que... Antes de terminar o enunciado, deixa eu explicar o que é que eu quero dizer aqui. A ideia é mais simples do que escrever o enunciado. Suponham, para simplificar a minha explicação, que cada um desses P's, o primeiro P é formado por 2 elementos. O segundo é formado por 4, 2 em cada um dos elementos aqui. De cada vez eu vou dividindo em 2. Tá certo? Então eu tenho essa sequência de partições. Inicialmente tem 2 elementos, depois tem 4, em seguida 8. Tá? Então eu posso fazer o seguinte jogo. Eu considero o espaço M, que está aqui, e aqui do lado eu coloco a reta. E na reta eu considero 2 intervalos disjuntos, que são esse e esse aqui. E eu decido que eu vou enviar, por alguma aplicação a ser definida, esse primeiro elemento aqui e o segundo aqui. Tá? Eu vou construir uma aplicação e a primeira condição que eu dou é essa aqui, que esse elemento vem aqui e esse irá aqui. Ainda preciso continuar, preciso definir. Eu não defini a imagem de nenhum ponto, eu defini a imagem de algum conjunto. Como se eu estivesse construindo um homomorfismo. Tá bom? Em seguida, eu decido que esse elemento aqui de cima vai ser enviado num pedacinho aqui, enquanto que o outro vai ser enviado aqui, etc. etc. Tá certo? Então, aqui são 2 subintervalos e eu estou afirmando esse domínio será enviado aqui, o outro será enviado aqui, etc. Todo mundo já entendeu qual é a ideia. Então, é isso que eu quero dizer lá. Qual é o milagre? Eu estou definindo imagens dos conjuntos, não estou definindo imagens dos pontos. Mas, à medida que eu avanço,
por causa da propriedade de separação, a interseção de qualquer sequência encaixada de pontos consiste no máximo um ponto. Então, eu estou definindo a imagem desse ponto. Com isso, eu demonstrei metade daquela proposição. A proposição diz, então, que existe uma aplicação injetiva mensurável, tal que existe uma aplicação injetiva mensurável, a injetividade é clara da construção, tal que para todo P pertencente a Pn para algum N, a imagem I de P é um aberto fechado, ou melhor, o fecho da imagem é um aberto de K. E a aplicação toma valores dentro de K. K foi escolhido, a letra K foi escolhida para induzir vocês a pensar no conjunto de Cantor. Tá? Mas não é óbvio que a imagem seja todo o conjunto de Cantor, porque pode acontecer que algumas dessas interseções encaixadas aqui sejam vazias. Aqui nunca são, né? Quando você está duplicando aquela sequência de partições aqui com os intervalos da construção do Cantor. Como esses intervalos são compactos, qualquer sequência encaixada deles contém algum ponto. Aqui não tem nem topologia, pode perfeitamente acontecer que a interseção, quando eu vou afundando isso aqui, seja vazia. Tá certo? Essa é a diferença. Então, temos essa proposição, e agora eu posso dizer M, B, Mi, é espaço de Lebesgue, se, essa é a definição, se a imagem do M por essa aplicação é um conjunto mensurável. Aqui, bom, eu escrevi aberto, mas é claro que também é fechado, né? Bom, se vocês estão tentando ter uma intuição geométrica do que isso significa, eu realmente não sei. Tá? O que eu entendo é aquilo que eu expliquei para vocês. Você está querendo, por exemplo, se a imagem for tudo, é um conjunto mensurável. Tá? Não é fácil ter uma intuição geométrica disso, muito menos encontrar contra-exemplos, embora no livro tenha contra-exemplos. Tenha situações em que isso não acontece. Observem primeiro que a condição lá não é trivial. Não é automática. A aplicação I é mensurável e é injetiva, mas nada garante que a inversa dela seja injetiva. E quando você tem uma aplicação mensurável, ela não tem que mandar conjuntos mensuráveis em conjuntos mensuráveis. Tá certo? Está ao contrário. Portanto, é uma condição adicional. Tá? Claro que se for mensurável... sim. E você ainda pode dizer mais... o conjunto A, tal que M é a medida de Lebesgue. Lebesgue de I de P chapéu é igual a Mi de P. Então, preservando a medida. Ou seja, quando você constrói esses intervalos aqui, você pode escolhê-los de cada vez, se isso aqui vai ser a imagem se esse intervalo vai ser a imagem desse domínio, você escolhe que a medida de Lebesgue do intervalo seja a Mi do domínio. Preservando a medida num certo sentido. Preservando, eu digo num certo sentido, porque a priori essa aplicação não tem por que ter inversa mensurável. Aí você prova
Porque dizer que o IDM é um conjunto mensurável é a mesma coisa que dizer que a inversa é mensurável. Se você tem isso, então a inversa é mensurável. Tá? Ok? Bom, é uma definição. E quais são as consequências? Então, as duas propriedades principais que eu quero realçar de espaços de Lebesgue. Primeiro é que são espaços muito simpáticos. Proposição. Se M, Mi, é B, Mi, e N, C, Mi, Ni, são espaços de Lebesgue e H de B em C é isomorfismo, é homomorfismo. Então existe Hzinho de C em B tal que de N em M tal que H é igual a H til. Então, quando a gente está no mundo dos espaços de Lebesgue, qualquer isomorfismo pode ser realizado no nível dos pontos. Podemos ir para trás. Outra proposição. Se M são espaços de Lebesgue e Fmi, estou sempre mantendo as mesmas notações, Gni são isomorfos, são ergodicamente isomorfos, então são ergodicamente equivalentes. Que é essa implicação que eu coloquei aqui. A prova dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que não é difícil de entender o que está acontecendo. Eu meio que já aludi ao fato. É que nesse mundo aqui dos espaços de Lebesgue, com essa estrutura, se você começa a definir as imagens dos conjuntos, de todos os conjuntos mensuráveis, você está automaticamente definindo as imagens dos pontos. Porque cada ponto é a interseção encaixada dos elementos da sequência de partições que contém o ponto. Se você está dizendo o que é que acontece com cada conjunto mensurável que forma essas partições, você está dizendo o que é que tem que acontecer com o ponto. Essa é a origem do milagre. Finalmente, o melhor de tudo. Bom, existem outras propriedades de espaço de Lebesgue que eu não estou mencionando aqui, que não são necessariamente consequência disso. Só quero dar uma ideia de que são espaços simpáticos. E o outro enunciado é o seguinte: se M é espaço métrico, espaço metrizável completo, separável. Já mencionei que esses espaços são chamados espaços poloneses. Você não precisa nem fixar a métrica, basta que seja metrizável. Acho que eu deveria dizer espaço completamente metrizável, significando a topologia é gerada por alguma métrica que é completa, para a qual toda a sequência do Cauchy é convergente. E Mi é probabilidade boreliana. Então, Mi com a sigma álgebra é espaço de Lebesgue.
Ou seja, sempre que vocês tiverem uma medida boreliana qualquer num espaço completo separável, métrico completo separável, é um espaço de Lebesgue. Daí eu dizer que a maioria dos nossos exemplos são espaços de Lebesgue. Isso também explica um pouco porque que a noção de isomorfismo ergódico não é tão relevante assim, a menos que você faça algo específico em teoria ergódica mais abstrata, porque nessa categoria que contém quase todo mundo, ela é equivalente à equivalência ergódica. Mas o fato de ser equivalente não quer dizer que seja tão difícil de provar. Pode ser muito mais fácil de construir a aplicação no nível dos conjuntos e daí de obter um último teorema. Está dito aqui nessa proposição que você pode pegar o seu M e, usando a partição, enviá-lo na reta, enviá-lo dentro de um certo conjunto K, completamente desconexo, totalmente desconexo. Tá? E aí tem um exercício que dá para fazer na aula de cálculo, que é o seguinte. Pequeno exercício. Seja K um conjunto de Cantor com medida de Lebesgue igual a maior ou igual que zero. Então existe uma aplicação φ de K no intervalo 0A sobrejetiva monótona injetiva em quase todo ponto e tal que φ estrela de Lebesgue é igual a Lebesgue. Então, que tipo de aplicação que a gente está falando? Vou talvez matar um pouquinho da graça do exercício. Você tem um conjunto de Cantor. Ele, na construção, você começa com 2 intervalos, digamos. Esse tem tamanho, tem medida A1, esse tem medida A2. O que você faz? Você escolhe um intervalo de tamanho A1, outro intervalo aqui em cima de tamanho A2. Claro que esse comprimento é mais curto do que esse, porque o que você está fazendo é glosar esse buraco aqui no meio. E você decide que a sua aplicação vai enviar esse intervalo aqui e aquele outro intervalo, aquele outro domínio aqui. Tá certo? A aplicação vai ficar injetiva? Não vai. Porque você vai enviar esse elemento e esses 2 pontos no mesmo ponto. No fundo, o que você faz é colar, remover o buraco, colar. Mas um ponto de não injetividade não contradiz isso aqui. E aí você vai repetindo essa construção ao longo da estrutura do Cantor. Tá? E mais uma vez, eu estou definindo o que vai acontecer com conjuntos. Mas isso, como essa partição em intervalos é separadora no Cantor, isso determina uma aplicação. E por construção, ela envia domínios em domínios com o mesmo tamanho, com a mesma medida de Lebesgue, não é com o mesmo comprimento, com a mesma medida de Lebesgue, e, portanto, daí sai isso aqui. Tá certo? Então, a partir do momento que você conseguiu pegar o seu espaço qualquer e jogou ele dentro da reta, você pode usar esse tipo de argumento para concluir que se M é
espaço de Lebesgue sem átomos, então M é isomorfo, M com a medida μ, Mμ. Então, Mμ é isomorfo ao intervalo 0,1 munido da medida de Lebesgue. Aqui eu expliquei uma construção usando o conjunto de Cantor, o K. A razão que eu tenho que ter uma hipótese é que lembrando que esse I de M, em geral, não é mensurável. Então, eu tomo como hipótese que seja mensurável. Então, dá para adaptar aquela ideia, exatamente aquela ideia, para enviar o conjunto, o seu espaço, primeiro nesse K e depois do K no 0,1. Né? 0,1 porque a medida do K vai ser 1. E também é claro que a gente precisa supor que não tem átomos, né? Porque esse espaço aqui, Lebesgue 0,1 com a medida de Lebesgue, não tem átomos, não tem pontos com peso positivo. Se o seu espaço tiver átomos, você tira os átomos. São uma quantidade inumerável de pontos. E ou não sobra nada, isso quer dizer que o seu espaço de Lebesgue consiste de uma sequência de pontos, ou se sobrar alguma coisa, o que sobrar é um espaço de Lebesgue sem átomos. Tá? Então, não é em termos de enunciado, não é uma grande restrição. Tá certo? Então, eu passei meio rápido por isso aqui, de propósito, mas o resumo é o seguinte. Existe uma classe de espaço de probabilidade, cuja definição é razoavelmente sutil, em particular porque depende daquela proposição, mas que, por um lado, tem ótimas propriedades, tanto do ponto de vista do isomorfismo ergódico versus equivalência ergódica, quanto em termos de você caracterizar. Né? E todo o espaço, toda a medida boreliana num espaço métrico completo separável é uma medida de Lebesgue. Então, não confundir com o espectro de Lebesgue, não tem nada a ver. O espectro de Lebesgue é uma propriedade, eu digo isso porque o Manet usa as duas notações iguais. O espectro de Lebesgue é uma propriedade de um sistema dinâmico com uma medida. Isso aqui é conceito de teoria da medida, não é de teoria ergódica. Tá? Claro que depois que você chega aqui, também é meio decepcionante, que você descobre que qualquer medida que você coloque boreliana em qualquer espaço métrico separável é a mesma coisa que o intervalo 0,1 munido da medida de Lebesgue. Então, de fato, esse teorema aqui é C e somente C. Um espaço de sem átomos, de probabilidade sem átomos, é Lebesgue, se e somente se ele for equivalente ao 0,1 com a medida de Lebesgue. O C é trivial, né? Porque esse aqui é de Lebesgue, aqui você encontra facilmente uma partição, a sequência separadora, etc. O que eu acabo de acrescentar é a parte trivial. Mas o fato de ser C e somente C explica que muitos autores evitam essa definição que eu dei e definem espaço de Lebesgue dizendo é qualquer espaço que seja equivalente a 0,1 com medida de Lebesgue. Certo? Ok. Isso são noções que, ao longo da minha experiência, eu senti necessidade, eu não quis passar sem, pelo menos, mencionar. Ainda do capítulo 7. A palavra entropia vem lá do século XIX, foi inventada por Clausius, que é um dos pioneiros da termodinâmica. E o que
Clausius precisava era de uma medida do grau de desorganização, do grau de desordem de um sistema. E ela foi reinventada ou reutilizada em vários contextos. E tem um contexto que, por um lado, é um precursor da teoria ergódica e, por outro, é um bom local para entender o significado da entropia, que é em teoria da informação. Eu poderia motivar de várias maneiras, mas eu vou fazê-lo utilizando teoria da informação. Muito básica. Então, o modelo e o nome importante aqui é Shannon. Engenheiro americano que trabalhava justamente em teoria da informação. O modelo que o Shannon tinha em mente era o modelo do telégrafo, no qual você envia sinais num canal. Né? Você tem uma fonte, você tem um canal, e aí do outro lado tem um receptor recebendo informação, tá? Recebendo dados. Você pode trocar o fio de cobre do telégrafo com uma fibra ótica, o princípio é exatamente o mesmo. São canais sequenciais em que os símbolos vão saindo. Então aqui você vai recebendo os símbolos e digamos que você começa por receber um D. Bom, isso dá alguma informação para você. Podia sair qualquer letra do alfabeto e sair um D. O que é essa informação? Informação, em teoria da informação, é um número. Não tem valor moral, não tem informação melhor do que outra informação. Mas tem a noção de mais informação ou menos informação. Tá? Você recebeu um D, em seguida sai um I. Você não sabia o que esperar depois do D, então recebeu mais alguma informação que alguém está passando para você. Em seguida você recebe um L. Aí você já começa a ter algumas conjecturas do que vai sair daqui. Se depois sair um M, eu não tive muito tempo para pensar, foi o que saiu. Aí você já, a partir daqui já não vai acrescentar muito, né? Então, tem essa ideia de que letras ou eventos, porque uma letra aqui não é mais do que um evento de 26 que vocês poderiam receber, eventos carregam informação. Tá? Eu conto no livro uma história que é absolutamente verídica. Tem uns 20 anos, estava num evento, uma escola na Dinamarca, e no meio da semana teve uma atividade recreativa. Todo mundo saiu para o bosque que tinha em volta para fazer um jogo que consistia em procurar pistas, e a cada pista você ganhava letras e também dicas sobre o que fazer em seguida. E com essas letras fomos informados, seria formado o nome de um objeto matemático. Tá? Então, o canal aí era você andar pelo bosque e da primeira vez a gente encontrou a letra Z. É meio rara de encontrar, né? Da segunda vez encontramos outra letra Z. E da terceira, outra letra Z. Aí alguns do grupo decidiram que tinha dado um erro, que estávamos entendendo tudo errado, e foram tomar uma cerveja, fazer outra coisa qualquer, desistiram do jogo, né? Alguns mais persistentes tentaram procurar qual o objeto matemático que contém 3 letras Z, e para esses o jogo acabou na hora também, porque só existe um objeto matemático com 3 letras Z, que é o puzzle de Yokoso. O que é incrível é que existe algum objeto com 3 letras Z. Né? Eu não vou dizer em qual dos dois grupos aqui eu estava. Então, o que a gente está dizendo aqui?
que eventos, símbolos, letras, carregam informação e que essa informação pode ser medida de alguma forma, que certamente alguns eventos têm mais informação do que outros. E depende também do que você já sabe, né? Da informação anterior. Então, se eu disser que depois aqui vem um A, a informação é quase nenhuma. Por que é quase nenhuma? Porque você tem certeza que vai ser um A. Poderia ser um I, né? Mas as probabilidades começam a se definir. Tá certo? Então, a teoria de informação começou por tentar quantificar a informação que contém um evento. E a ideia foi, primeiro, tomar como unidade a seguinte informação. Unidades de informação, como o metro, né? É a quantidade de informação, então, unidades de quantidade de informação. Sempre lembrando que estamos quantificando, não tem qualificação. É quantidade de informação do evento cara quando nós lançamos uma moeda equilibrada. Uma moeda em que os dois lados têm a mesma probabilidade. Tá? Esse bom, como estamos considerando um evento que tem duas possibilidades, é natural chamar de unidade binária de informação. Tá? Unidade binária de informação, em inglês se escreve Binary Information Unit. Certo? Se vocês pegarem a primeira letra aqui e aqui decidirem pegar a última, vocês têm a palavra bit, cuja origem é exatamente essa. Tá? Claro que tem um jogo de palavras, que também significa bit, um pouquinho, mas enfim. Essa é a origem, a palavra bit foi inventada exatamente por essas pessoas aqui. Tá? Então, primeira coisa, encontramos um metro para medir informação. Mais do que um bit significa um evento que tenha mais informação do que eu dizer para vocês que saiu cara ou saiu coroa. Agora precisamos ir um pouco mais longe, tem que definir o que é probabilidade. Né? Então, uma segunda observação, o que é a informação? Uma segunda observação é a seguinte: se eu disser para vocês que eu lancei uma moeda ao ar 2 vezes e obtive cara, quanta informação é que eu estou dando para vocês? Bom, da primeira vez que sai cara, eu dei 1 bit. Da segunda, eu dei outro bit de informação. Então, esse aqui é 2 bits. Certo? Tem que notar o seguinte, que é importante aqui, que o resultado do segundo lançamento não depende em nada do primeiro. Né? Se eu dei um exemplo aqui. Bom, posso aproveitar o mesmo exemplo. De certa forma, com um pouco de exagero, a informação dada em ZZZ é a mesma informação. Estou exagerando um pouquinho, que nada disso é tão preciso, de puzzle de Yokoso. Uma vez que vocês sabem que estão falando de um objeto matemático e já encontraram 3 letras Z, o resto vocês adivinham sozinhos. É só uma questão de não ir para o bar tomar cerveja e ficar pensando no assunto um pouco. Mas não tem outra opção. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que essas 3 letras Z determinam todas as demais letras no contexto em que vocês estão. As demais são totalmente dependentes dos 3 Zs. Tá certo? Enquanto que aqui essa cara e essa cara são independentes. Então, tem uma informação adicional que é dada. Então, a observação importante aqui é a seguinte: se em vez de pensar em termos de informação, eu pensar em termos de probabilidade, a probabilidade cara a cara é a probabilidade de cara
vezes a probabilidade de cara. Então, pelo menos nesse contexto, em termos de probabilidade, elas são multiplicadas, enquanto que as informações são somadas. Tá? Então, eu não estou definindo nada ainda, eu estou motivando uma definição. Essa observação que eu acabo de fazer, que eventos com probabilidade multiplicativa têm informação aditiva, sugere que a informação deveria ser algo envolver um logaritmo. Tá? Então, essa é a definição. A informação, você tem um espaço de probabilidade MBMI, tem um subconjunto mensurável, nós vamos chamar informação, eu não lembro mais que letra que eu usei no livro, também não importa muito, é informação do B, I de B, a gente vai chamar ao logaritmo da probabilidade de B. Como nós queremos pensar na informação como sendo um número positivo, nós colocamos menos logaritmo. Então, isso é a definição. Certo? Dizemos que dois eventos são independentes se as respectivas informações, se a informação da interseção for a soma das informações. O que quer dizer que a medida da interseção é o produto das medidas. Então, a informação desse evento aqui, completo, é praticamente a mesma que a desse, porque os dois eventos têm a mesma probabilidade. Chamamos informação, dado um alfabeto, dado sim. Isso é informação de um evento. Se eu tenho uma partição, P, partição em subconjuntos do meu espaço, eu posso naturalmente falar da informação de cada um desses elementos. Então, menos logaritmo MPI, essa é a informação associada a cada um dos elementos da partição. E agora eu quero falar da informação média que a partição me dá. O que é informação média? Dividir o espaço em partes, eu não sei onde o meu ponto vai parar, dependendo onde ele for parar, isso pode me dar mais ou menos informação, tá? Mas eu não sei onde é que ele vai parar, então eu vou tomar a média sobre todas as possibilidades. Qual é a probabilidade que ele caia, o ponto caia no PI? É MI? MI de PI. Então, isso aqui é a média das informações dadas pelos elementos da partição. Cada um deles com o seu respectivo peso. Tá bom? Então, isso aqui a gente chama de I de P. Informação média dada pela partição. Tá? O que isso quer dizer? Na hora que vai sair aqui a primeira letra, digamos, para simplificar, na hora que sai a primeira letra, há várias possibilidades. Poderia sair um A, que é a letra mais usada na língua portuguesa. Se é mais usada, a probabilidade de sair A é alta. Então, a informação que esse A me dá é pequena, porque tem tanta palavra que usa a letra A que não ajuda muito a... Já se sair um Z, aí tem mais informação, tá certo? Então, a cada letra do alfabeto, você tem associado uma certa quantidade de informação que a letra isoladamente pode dar. E a informação do alfabeto é a média disso aqui, em que o A tem um peso maior, porque ele é mais provável que ele saia, certo? É esse tipo de objeto que a gente está calculando ali. Tá? Informação é a mesma coisa que entropia. Então, se vocês quiserem,
A letra que é usada para entropia é um H, e isso aqui é o H de... Eu vou manter o I aqui, mas para partições é mais comum a gente usar a letra H maiúscula. Sempre com a probabilidade μ subentendida. Tá bom? Vamos calcular um exemplo aqui. Exemplo. Então, vamos considerar x e elevado a n, mi medida de Lebesgue associada a P1 PD. E vamos considerar a seguinte partição. Perdão, aqui isso é M. E vamos considerar a seguinte partição. A partição em cilindros. Então, μ de um cilindro I é o PI. Certo? Então, essa é a informação que dá dizer para vocês que no momento zero o resultado do experimento foi I. A informação é menos log de PI. E, portanto, a informação média ou a entropia média dessa partição é a soma menos PI log PI e desde 1 até D. Certo? Então, o que esse número significa é, se eu contar para vocês qual foi o resultado do primeiro experimento, o experimento número 0, eu estou dando essa quantidade de informação em média. Pode ser maior ou menor, dependendo do resultado. Agora, vamos fazer uma coisa um pouco mais sofisticada. Vamos tomar todos os cilindros de comprimento N. A partição em cilindros. Ou seja, agora eu estou contando para vocês o resultado de N experimentos. Alguém quer, enquanto eu vou fazendo as contas aqui, pensando quanto que vai dar a informação respectiva? Essa partição tem que ser denotada de outra forma, né? Porque a P é aquela. Vamos colocar um N aqui em cima para lembrar. E aí, já adivinharam quanto que vai dar? Eu estou fazendo a coisa do jeito pouco inteligente. Estou deixando a atividade inteligente com vocês.
Tá certo a conta até aqui? Então, o que eu fiz? Escrevi a expressão da medida, a expressão da entropia, que é a probabilidade do evento vezes o logaritmo do evento. Aí eu observo como aqui eu tenho um produto, eu posso separar como uma soma. Até aqui tudo bem. E agora o que eu vou fazer é observar que esse J que aparece aqui pode tomar qualquer um dos valores, né? Então, eu vou pegar o PJ correspondente e juntar lá, colocar em evidência. E deixar ficar os demais aqui. Então, aqui eu quero dizer que essa soma é sobre todos os i's diferentes do J. O J já estou somando ali. Eu tirei para fora. Tá? Bom, olha só, isso aqui é uma soma de n menos 1 fatores que eu poderia separar. Eu poderia escrever essa soma como soma sobre I0, soma sobre I1 e assim sucessivamente, soma sobre IN menos 1. De acordo? E essas somas, todas elas são iguais a 1, porque o P é um vetor de probabilidades. Tá? Então, isso tudo aqui é igual a 1. Tem que dar N vezes, né? É a parte inteligente que vocês foram fazendo enquanto eu trabalhava aqui, né? Tem que dar N vezes, porque estou dando N vezes a mesma informação. Então está faltando N em algum lugar. É sempre bom fazer a conta de maneira inteligente também para detectar o erro, né? Onde é que está o erro? Ah, é que você está somando em J também. J está aqui. Não tem que ser... Você está somando assim. Isso aqui, eu só tirei o PJ para fora. Tá? A soma continuou sendo sobre todos os índices. Então, o que está aqui é soma sobre todo o I0, soma sobre todos os valores de I1, e em algum momento, quando chega no J, não tem nada para colocar, então eu coloco 1. E depois soma sobre até IN menos 1. Então é um produto de N fatores, não N menos 1, mas N fatores, sendo que quase todos são a soma das coordenadas do vetor de probabilidade, mas um deles não é, uma soma de uns. Então isso aqui é igual a N. E, portanto, a resposta é que H de Pn é igual a N H de P. N vezes isso aqui. Tá. Então, esse exemplo sugere como é que nós devemos definir a entropia de um sistema dinâmico. Pelo menos, sugere como devemos definir a entropia de um deslocamento de Bernoulli. E foi isso que Shannon fez, embora ele não chamasse de deslocamento de Bernoulli necessariamente, mas foi isso essencialmente que ele fez, um pouco mais. É H... A gente toma esse H mi de Pn, que é a informação que eu dou em N etapas, tá certo? E divido por N.
Isso é a informação que eu estou dando em cada etapa. É a informação de N etapas dividido pelo número de etapas. Claro que no caso do deslocamento de Bernoulli, estou fazendo uma coisa meio trivial, né? Que é dividir o que eu já multipliquei. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui de Bernoulli e vamos tomar isso como definição. Ou melhor, eu dou a informação para vocês informando o resultado de N lançamentos, divido por N e passo ao limite, quando N vai para o infinito. Então, o que é entropia? Entropia de um deslocamento. A gente na próxima aula vai generalizar. Eu digo para vocês os resultados de N experimentos, com isso eu estou dando uma certa quantidade de informação e eu imagino que essa informação vai crescer de maneira linear com N. Tá? Pelo menos no caso do Bernoulli é isso que acontece. Nos demais casos, provavelmente vai crescer um pouco menos, né? Porque se não forem independentes, se os eventos sucessivos não forem independentes, eu vou estar dando menos informação. Tá? Então, imagina que ela vai crescer linearmente e eu tomo a taxa linear de crescimento. Tá? Isso que Shannon definiu. Embora ele não usasse a linguagem de deslocamento, mas era isso que ele estava fazendo, porque ele estava pensando nesse tipo de sistema em que você tem um deslocamento. São as letras saindo, é o shift. Alguns anos depois, Kolmogorov, com a ajuda do Sinai, decidiu estender essa noção para um sistema dinâmico qualquer. O que você precisa fazer é saber quem que vai ter o papel desse P. Então, isso a gente faz na próxima terça-feira. Amanhã não temos aula.